Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui nosso mini curso de introdução a cosméticos naturais, parte 2, tá? Espero que vocês gostem muito do que eu tô preparando para vocês, preparando com o maior carinho, tá? Com o maior amor. E assim, por que parte 2, né? Porque no ano passado, na semana acadêmica do IFRJ Campus São Gonçalo, a gente teve, né, o mini curso de introdução a cosméticos naturais, parte 1, tá? Então, nós vamos falar sobre assuntos diferentes, né, nesse curso agora desse ano, de 2021, tá? E eu peço, né, que quem não fez parte 1, que acesse lá o canal do Campus São Gonçalo, do IFRJ Campus São Gonçalo, e busque lá esse curso, Introdução a Cosméticos Naturais, que foi, né, ministrado no ano passado, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho de algumas coisas, alguns temas, mas vai ser mais resumido, que foi falado no curso passado, mas não vou falar com tanta profundidade, tanta clareza, tá? A ideia desse curso agora, parte 2, é a gente falar um pouquinho sobre outras matérias-primas, tá? Como os óleos vegetais, que são os óleos fixos, diferentes dos óleos essenciais, né? E as manteigas. Não que eu não tenha falado lá no outro curso. Mas lá eu foquei um pouco mais em óleos essenciais. Se a gente for usar em alguma receita algum óleo essencial diferente, que a gente não usou no ano passado, eu também vou falar um pouquinho deles, tá? É impossível fazer uma receita de cosmético natural sem falar do óleo essencial. Vamos falar também um pouquinho sobre os extratos, tá? Que também podem ser utilizados e são muito importantes, benéficos e eficazes nos cosméticos naturais, tá? Vou falar um pouco também sobre como desenvolver uma fórmula cosmética. Então, gente, veja bem, desenvolver uma fórmula cosmética vai depender muito do tipo de fórmula, né? Do tipo de receita, né? Se é uma receita para o cabelo, se é para o rosto, se é para o corpo, tá? Se é um condicionador, se é um shampoo, se é um sabonete, se esse sabonete é em barra ou é líquido, se esse shampoo é em barra ou é líquido, se é um hidratante, se é um hidratante para o rosto ou para o corpo, né? Se é um gel. Então, aqui nessa parte 2, eu vou focar um pouquinho mais, né, em formulações para o cabelo, que nós não vimos na parte 1, tá? E também formulações aquosas, como por exemplo desodorante, gel, que levam água em sua constituição, tá? Então, o foco é um pouquinho diferente, é uma continuação, na verdade, do curso do ano passado, tá? Então, assim, pode ocorrer que algumas pessoas perguntem alguma coisa e para eu ganhar tempo eu vou falar, gente, eu já falei isso no curso, né? Parte 1, gostaria que vocês olhassem lá, porque talvez eu não possa me aprofundar tanto, senão eu não vou conseguir também passar para vocês aquilo que eu programei para o curso parte 2, tá? E aí, começando, né, a gente vai falar um pouquinho, cosmético natural, não tem como, né? Cosmético natural é diferente do termo cosmético artesanal, tá? O cosmético natural, ele pode ser industrial ou pode ser artesanal, tá? Porém, o cosmético artesanal, ele não é um cosmético natural. O cosmético artesanal, geralmente, né, as pessoas compram as bases dos cosméticos prontas e nessas bases inserem os seus princípios ativos, né? Os princípios ativos ou os coadjuvantes terapêuticos que vão ajudar, auxiliar na ação dos princípios ativos, tá? Adicionam também os corretivos, né? Que seriam o quê? As essências, os corantes, tá? E essência. Essência é uma coisa que a gente não usa. É um ingrediente que a gente não usa nos cosméticos naturais. Corantes também não. A não ser que o corante seja natural.
O que a gente vai usar nos cosméticos naturais para poder dar odor, o cheiro bom, são os óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles não são somente corretivos, eles não são somente odorizantes, aromatizantes. Eles também têm princípios ativos, tanto que existe uma área chamada aromaterapia, né? Que é o tratamento de doenças, de problemas de saúde, de questões de saúde com os óleos essenciais, tá? Então, óleo essencial tem cheiro, a maioria tem cheiros maravilhosos, tem outros que já não tem um cheiro tanto agradável, mas eu sou suspeita porque eu gosto de todos os aromas de óleos essenciais, não tem nenhum assim que, tá? A não ser que me cause uma certa alergia, por eu já ter alergia, já ter rinite alérgica crônica, tá? Mas, o mais importante dos óleos essenciais é que eles são princípios ativos. Então, a função principal dos óleos essenciais é que eles são princípios ativos, tá? Então, na cosmética natural, a gente foca nessa ação dos óleos essenciais, tá? E a função dele de aromatizador é uma coisa que agrega a formulação cosmética, tá? Existem também os coadjuvantes técnicos, né? O que seriam isso, né? É um termo lá da cosmetologia convencional, na verdade. São os antioxidantes, né? São os conservantes. E aí, a gente usa substâncias de origem natural, de origem vegetal. Os cosméticos naturais, se você for ver assim, os conceitos, né, que algumas certificadoras lançam, né, na literatura do que é um cosmético natural, né? O que é aceito hoje em dia não é um cosmético, o cosmético natural não precisa ser 100% natural. Um cosmético 95% feito com substâncias naturais, ele já é considerado um cosmético natural, tá? Na minha linha, é uma linha assim de 100% de ingredientes naturais. Eu sempre vou procurar. Mas é claro que existem algumas formulações, como por exemplo desodorante, enxaguatório bucal, né? Um condicionador que é difícil, né? Às vezes a gente precisa usar um constituinte que seja sintético, tá? E aí entra nesses 5% de substâncias que não são naturais, tá? Ou substâncias que são provenientes de substâncias naturais. O que é isso? São substâncias que passaram por alguma reação mínima, uma reação segura, que não é poluente para o meio ambiente, que não é tóxico para o ser humano, nem para os animais, tá? Existem esses ingredientes derivados de substâncias naturais. Eles podem ser inseridos nesses 5% aí, nessa margem de 5% dos cosméticos naturais. Só que eu, professora Carmelita, eu tento sempre fazer meus cosméticos 100% natural. Eu pesquiso, eu vejo como substituir aquele ingrediente sintético, se é possível, ou vejo a possibilidade de fazê-lo sem aquele ingrediente, né, se eu não conseguir substituir sem aquele ingrediente e reduzir, por exemplo, o tempo de validade, tá? Então, estou sempre procurando fazer o mais próximo possível de 100%, tá? Existem também os veículos, né? Então, um veículo muito usado, que a gente vai falar aqui na parte 2, é a água. Por exemplo, para formulação gel, para formulação de desodorante, sabonete líquido, tá? Precisa-se de água. Tá? Outros veículos que são usados também são os óleos vegetais. O que são os óleos vegetais, gente? Já falei lá na parte 1, é diferente de óleo essencial. São os óleos fixos, são aqueles óleos que são formados por ácidos graxos e triglicerídeos, certo? Eles são líquidos porque o percentual dele de ácidos graxos insaturados e poliinsaturados é maior do que o dos saturados. Tá? Porque quando a gente tem um percentual maior de ácidos graxos saturados em relação aos poliinsaturados, aí a gente já vai ter uma mudança de estado físico. Ele não vai ser líquido, ele vai ser pastoso ou até sólido. E aí a gente dá um nome de gordura. E na cosmética natural, de manteigas vegetais, tá?
Então, gente, continuando aí nos termos, vegano. Vegano é um cosmético que é feito somente com constituintes naturais vegetais. Por exemplo, derivados de abelha, né, como grão de pólen, geleia real, própolis, não podem ser utilizados nesses cosméticos, tá? Artesanal é aquilo que você compra a base pronta, né, e vai ali inserir os princípios ativos, os corantes, as essências, tá? E natural. Natural, gente, é 95% de substâncias naturais. Geralmente você não compra as suas bases, você faz as suas bases. Existem bases 100% naturais, tá? Ou 95% naturais no comércio para você comprar, tá? Mas é preciso ter um olhar crítico, porque quando você vai olhar lá os ingredientes, a composição química, muitas vezes o vendedor tá te vendendo aquilo como natural e ele não é natural, tá? Outro dia eu cheguei para comprar umas coisas numa loja e aí eu vi lá o vendedor fazendo a propaganda de uma base de sabonete natural, tá? E aí quando eu fui olhar, tinha lauril sulfato de sódio. E lauril sulfato de sódio não é considerado natural, tá? Até algumas certificadoras consideram que é preciso colocar o lauril sulfato de sódio, porque ele é um detergente, né? Ele vai ajudar a emulsionar ali a base cosmética, ele vai ajudar a fazer espuma, tá? Mas não é a minha linha de cosmética, eu não uso lauril sulfato de sódio pelos malefícios que eles trazem à saúde e ao meio ambiente, tá bom? Que eu falei lá na parte 1, certo? Outra coisa, né? Os petrolatos, né? Os petrolatos, eles também causam malefícios à saúde. Então, natural não pode ter os petrolatos, nem os sulfatos, nem os quaternários de amônio, nem as essências, né? Que não são óleos essenciais. Essências são substâncias sintéticas, tá? E tem os termos também low pool e no pool, que na verdade são técnicas, né? São técnicas que são empregadas em que não se usam sulfatos agressivos, né? São técnicas principalmente empregadas para tratamento capilar, que não se usa nessas formulações sulfatos e petrolatos, tá? E aí, se você não usa esses dois componentes, os fios do cabelo, do nosso cabelo, eles ficam mais livres para receber os agentes importantes para nutrir esse cabelo, importantes pela saúde do cabelo, tá? Então, existem também os cosméticos orgânicos, né? Então, os cosméticos orgânicos significam que aqueles ingredientes que vão ser utilizados, vegetais, eles são cultivados sem agrotóxicos, tá? Ou de acordo com a legislação, a certificação de produtos orgânicos, tá? Então é considerado um cosmético orgânico aquilo que tem 95% dos seus ingredientes vegetais sendo orgânicos e certificados, tá? E orgânico é o mesmo que natural? Não, tá? Orgânico pode ser que o cosmético não seja natural, pode ser que o cosmético seja um misto, né? Orgânico só significa que os seus componentes, seus ingredientes, seus componentes vegetais, 95% deles são orgânicos, tá? E pode ter componentes sintéticos? Sim, tá? A não ser que o cosmético seja natural e orgânico. Aí sim. Aí natural, 95% para cima, a 100% de ingredientes naturais. E aí, esses ingredientes naturais, se eles forem veganos, né? Porque aí vem dos vegetais, né? Que é o mais importante se falar isso aqui. Eles são o quê? Orgânicos. Esses componentes vegetais, que também são naturais, são orgânicos, tá? Então, se o cosmético for natural e orgânico, aí sim.
Mas não necessariamente quando você tem uma classificação de um cosmético orgânico, ele vai ser natural. Então é preciso ter cuidado. E esse cuidado, né, a gente adquire como? Fazendo cursos, né, aprendendo, estudando, lendo livros, lendo artigos científicos, lendo matérias de sites confiáveis, de sites de fornecedores, né, de matéria-prima confiáveis, tá? E também lendo os rótulos dos ingredientes que a gente compra. E até visitando farmácias, lojas de cosméticos, né? Eu costumo fazer isso. Vou lá, né? Olho um cosmético novo que está sendo lançado, aí lá escrito natural, vou lá dar uma olhada, né? E já pelo meu conhecimento, eu já vou... Não é natural. Não é 100% natural. É 95% ou até menos, né? Então, você tem que ter sempre essa visão crítica, tá? Bem, falando um pouquinho agora da parte de desenvolvimento, tá, gente? O que é desenvolver uma formulação cosmética? Desenvolver uma formulação cosmética é criar uma receita, tá? É você saber criar uma receita. Não é você chegar na internet, pegar uma receitinha, ver um videozinho no YouTube e vamos fazer essa receita. Não é. É você saber criar. Né? Digamos que você tem uma pessoa que queira que você desenvolva um cosmético personalizado para ela. É você ouvir essa pessoa, fazer uma anamnese, né? E tem as perguntas certas para se fazer. Por exemplo, ela quer o cosmético para quê? Né? É um cosmético, eu quero tratar manchas na minha pele do rosto, né? Pronto, você já sabe para que é, né? E aí você já pode pensar na base. Qual vai ser a base que você vai usar? Porque essa base, ela pode ser um gel, ela pode ser um creme, um hidratante, ela pode ser um sabonete, tá? Sólido ou líquido. Ela pode ser uma loção, ela pode ser um sérum, tá? Então, para você desenvolver uma formulação nova do zero, você precisa saber qual é a base que você vai fazer essa formulação, tá? Então, daí já começa, né? É pro rosto. Qual o tipo de pele desse cliente? A pele dele do rosto é oleosa, é seca ou é mista? Mista é quando você só tem a zona T oleosa, que é testa, nariz, queixo, tá? E aí você precisa ver, poxa, se a pele é muito oleosa, significa que ela não pode usar um hidratante natural? Por que eu tô falando isso? Lá na parte 1 nós fizemos um hidratante natural com manteigas e óleos vegetais. Opa, manteigas e óleos vegetais, componente ácidos graxos, lipídios, já é oleoso, né? Pode, porque existem óleos finos indicados para o rosto que não deixa a pele oleosa e nem vai provocar aumento da oleosidade dessa pele. Sim, tá? Mas existe uma base que não seja oleosa? Sim, existe a base aquosa. O gel, por exemplo, né, que eu vou fazer com vocês, o gel formulação, a receita que eu vou passar para vocês é um gel aquoso, tá? Feito de goma xantana, que vem de uma planta. Essa goma xantana é extraída de um vegetal. E a gente vai incorporar essa goma xantana, né, com uma glicerina também, proveniente de vegetal, uma glicerina vegetal. E depois vamos incorporar água até a formulação ficar grossinha, viscosa. E eu ter a minha base gel, tá? E aí essa base gel, ela não tem constituição majoritária oleosa, e sim aquosa, certo? E a glicerina? A glicerina, ela é um componente orgânico, natural, no caso a gente vai usar, que é de origem vegetal e não é de origem de petróleo, tá? E ela tem, pela sua composição química, pela sua estrutura química, 3 carbonos e 3 hidroxilas. Então, ela tá mais para polar do que para apolar, tá? Então, não é uma substância oleosa, certo? Deixa eu ver aqui. Então, vai depender, então, do tipo de base que você quer fazer, como eu já falei aqui, gel, creme, do tipo de pele,
né, desse cliente, né, do tipo de cosmético que ele quer alguma coisa para o rosto, para tratar manchas do rosto, tá? Mas poderia ser alguma coisa para o cabelo, um shampoo, um condicionador, um mousse, um creme de pentear, um modelador de cabelo, tá? Poderia ser um sabonete, tá? Então, gente, existem duas formas de você desenvolver uma formulação. Existe essa que eu acabei de dizer, né? Que é você criar uma fórmula, uma receita do zero. Como? Fazendo anamnese com seu cliente, ou você mesmo tem ideia. Eu quero desenvolver um creme para uma pele oleosa e que seja clareador de manchas. Pronto. Esse é seu objetivo, tá? E aí você começar a fazer o quê? É muito importante conhecer suas matérias-primas, né? É preciso conhecer os óleos essenciais, que também têm propriedades, né, medicinais, né? São princípios ativos. É preciso conhecer os óleos vegetais. Esses óleos vegetais, muitas das vezes, vai fazer parte da base do cosmético que você quer fazer. As manteigas vegetais também fazem parte da base do cosmético, tá? No entanto, existem óleos vegetais e manteigas vegetais que também têm propriedades, né? Propriedades cosmecêuticas, propriedades cosméticas, propriedades até medicinais. Nós vamos falar um pouquinho disso, né? Assim como eu falei dos óleos essenciais lá na parte 1, não vou deixar de falar também na parte 2, mas vou falar um pouquinho dos óleos vegetais e das manteigas vegetais que possuem esses princípios ativos, né? E também quais são mais indicados para uma coisa, quais são mais indicados para outra coisa, diferenciando gordura de óleo, diferenciando daqueles mais ricos em ácidos graxos saturados dos poliinsaturados, tá? Quais que causam mais emoliência para o cabelo, mais condicionamento para o cabelo, mais emoliência para a pele, mais dureza para um shampoo em barra, por exemplo, tá? Mais limpeza, né? Porque um shampoo ele limpa, um sabonete ele limpa. Então tem essas características que têm uma relação com os ácidos graxos presentes nesses óleos e manteigas vegetais, tá? Existem tabelas e planilhas, né, relacionando isso, e eu vou estar passando um pouco para vocês também, tá? Então, além de se conhecer bem as matérias-primas, para que serve cada uma, tanto como base cosmética, quanto como princípio ativo, tá? É preciso conhecer também quanto se coloca de cada ingrediente, suas proporções, tá? E é aí que tá o segredo do desenvolvimento das receitas cosméticas, tá? Então, existe um percentual de princípios ativos, né? Que, com exceção desses óleos e manteigas vegetais que eu acabei de falar aqui, os principais são os óleos essenciais e os extratos vegetais, tá? Assim como chás. Às vezes a gente usa chá para fazer gel, por exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho uma formulação de um condicionador que a gente faz com chá de hibisco. Outro que faz com chá de alecrim, tá? Condicionador em gel, certo? Então, existe um percentual de princípios ativos adequado, eficaz e seguro para se colocar nos cosméticos naturais. Não é qualquer coisa, não pode vir da sua cabeça, tá? Outra coisa que eu falei lá na parte 1, existem os grupos de risco. Crianças, essa concentração não é a mesma de adulto, tá? Idosos, também não. Pessoas com problemas, com doenças crônicas, diabéticos, hipertensos, grávidas, né? Lactantes, são os grupos de risco que eu falei lá na parte 1. Essas dosagens são diferentes. Nós vamos aprender aqui, tá? Quanto se colocar de base? Vou fazer um hidratante. Quanto de base? Depende, tá? A base principal de um hidratante, nós vimos lá, é manteigas, óleos vegetais, certo?
Você quer que esse hidratante fique mais fluido, mais líquido? Precisa ter mais óleo do que manteiga, que é sólida, que é pastosa. Se você quer que ele seja mais viscoso, mais durinho, se você quer fazer o que a gente chama na cosmética natural, não de hidratante, mas de manteiga vegetal, o nome já está dizendo, você vai ter que colocar uma proporção maior de quê? De manteigas, do que óleos, tá? Então, eu vou passar isso para vocês quando eu estiver fazendo as receitas, tá? Mas como que se aprende, gente? Se aprende tentando fazer, tentando criar, tentativa e erro, acertando, errando, errou, vai fazer uma experiência de uma fórmula nova de cosmético, faz em baixa escala, faz pouco. Você não vai fazer meio quilo de hidratante, você vai fazer 50 gramas. Deu errado, opa, não perdi meio quilo, né? Que triste, né? Perder é desperdício de matéria-prima natural, vegetal, né? É desperdício de dinheiro, é desperdício de tempo, certo? Então faz em pouca escala, em baixa escala, para poder você testar. Deu certo? Opa, amplia a escala, tá? Agora deu errado. Uma coisa que é super importante, precisa-se ter um caderno. Quando você vai criar, desenvolver um cosmético do zero ou adaptar, que também existe essa possibilidade, tá? Adaptar uma receita que você viu num livro, na internet, num artigo, tá? Num vídeo, você pode também adaptar, tá? De duas formas, ou adaptar para aquele desejo do cliente ou para as condições de cabelo e pele do cliente, ou adaptar porque você não tem aquele ingrediente, você tem que trocar, tá? Então isso acontece muito. Às vezes você faz um cosmético, uma receita do zero, e quando você vai fazer da segunda vez, você não tem um dos ingredientes, e aí você tem a possibilidade de trocar. É preciso conhecer os ingredientes para você saber como trocar, ou pelo qual trocar, né? Porque muitas vezes você troca para fazer já aconteceu comigo, de eu fazer um hidratante, não ter um determinado óleo, deixa eu tentar lembrar, foi o óleo de linhaça, e eu tentei trocar, e aí eu tinha óleo de macadâmia, né? E aí eu vi que as propriedades do óleo de macadâmia eram muito emolientes, absorvia muito bem, né, pela pele e tal, e aí eu fui trocar. Só que ele era tão emoliente que ele não deixou o meu hidratante ficar viscoso. Ele separou. O que é separar? Ele ficou uma fase líquida e uma fase sólida, né? Então, eu não tive um hidratante com uma fase só. Eu tive um hidratante com duas fases. E aí ficou inviável, né? Dava para usar, mas na hora de usar eu tenho que agitar. Mas se você quer comercializar, se você quer começar o seu próprio negócio, fica um pouco inviável você ter e vender um hidratante com duas fases, tá? Uma fase líquida e uma fase sólida, tá? Então não deu muito certo essa minha troca. Olha aí, a tentativa e erro, e eu errei. Opa, aí eu fui olhar, né? Eu troquei um óleo de linhaça pelo um óleo de macadâmia, e o óleo de macadâmia tinha muitos mais poliinsaturados do que o óleo de linhaça, e aí tende mais para o estado líquido, tá? A minha suspeita é que tenha sido isso, mas pode ter sido outra coisa, tá, gente? Pode ter sido uma balança descalibrada, as nossas balanças precisam estar sempre calibradas, porque você pode estar pesando mais do que você gostaria de pesar, tá? Pode ser uma matéria-prima de má qualidade que você comprou. Às vezes eu compro matérias-primas para testar, uma marca nova que surge, ou alguma indicação de alguém, eu compro para testar e não é aquele mesmo efeito que você teve com outra marca, que tem isso também, que é muito importante com os produtos naturais, né? Os produtos naturais, existem os fornecedores confiáveis, aqueles que certificam a qualidade, né? Que tem um cuidado na produção, cuidado com o meio ambiente, cuidado com a embalagem que se usa, cuidado com o tipo de mão de obra, né? Que
que trabalha ali naquela empresa, né? E principalmente com a qualidade, né? Cuidado com as impurezas, né? Que possa vir a ter nessa matéria-prima vegetal, tá? Então, tudo isso é importante. Então, gente, a gente vai começar, eu vou começar falando para vocês um pouco dos percentuais de óleos essenciais, tá? Qual é o percentual de óleo essencial que você pode colocar no cosmético natural, tá bom? Então, vejam bem, gente, óleos essenciais. Você for fazer uma formulação cosmética, tá? Para um adulto saudável, tá? Você vai usar 2%, até 2% de óleo essencial nessa formulação, tá? Em 2%, tá? A gente faz uma conta, né? Se você considerar que 1 ml de óleo essencial tem 20 gotas, né? Seria 1%, 1 ml para 100, tá? Então seria 20 gotas, 2%, 40 gotas, tá? Só que, na real, 1 ml não é igual a 1 grama, porque 1% é 1 grama para 100, né? 1% PV, peso, volume, é 1 grama para 100 ml. 1% PP, peso, é 1 grama para 100 gramas, tá? Cada óleo essencial vai ter sua densidade, entende? E aí, a gente precisaria realmente pesar o óleo essencial. Mas como muitas vezes, né, por exemplo, se você for fazer 100 gramas de um hidratante, se você for colocar 1%, são 20 gotas aproximadamente, que a gente não está levando em consideração a densidade desse óleo essencial, tá? Mas se não for, tá? Se for, sei lá, 30 gramas, porque também tem isso, os cosméticos naturais podem ficar fazendo formulação, quantidades enormes. Por quê? Porque a validade é menor, né? A validade é menor, nós temos uma consciência ambiental de que não é para ter desperdício, não é para ter aquela prateleira do banheiro cheio de creme que ninguém usa, cheio de perfume, cheio de protetor solar, cheio de repelente, cheio de... Tô imaginando a minha aqui, né? E que você não usa. E às vezes vem se você não usou. E aí você tem que descartar. Isso não é uma consciência ambiental, né? De sustentabilidade, uma consciência ecológica, tá? Então a gente procura também fazer embalagens menores. É para o rosto, 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas. É para o corpo, 100 gramas. Acabar, compra mais. Até mesmo porque os cosméticos naturais não são baratos. Suas matérias-primas não são baratas. E o que a gente está vivendo agora nesse momento, que é o aumento, né, da inflação de forma desenfreada, está tornando os cosméticos ainda mais caros, né? Principalmente os naturais. Então, se você diminuir a fórmula, você vai poder vender também por um valor acessível e sem desperdício, fazendo com que aquele cliente, com que aquela pessoa use o cosmético até o final. E aí não vai haver acúmulo de embalagens cosméticas no seu armário de banheiro, na sua prateleira de banheiro ou no seu box, tá? É importante também ter essa consciência e principalmente porque a validade... Geralmente a validade é 1 ano. Agora na parte 2 aqui que a gente vai falar dos cosméticos com base aquosa, a validade é menor ainda, tá? E nós vamos falar isso quando a gente estiver fazendo a receita, as receitinhas, tá? Então é de 1 a 2% de óleo essencial para um adulto saudável. Se você não quiser trabalhar com 20 e 40 gotas, né? Considerando que 1 ml tem 20 gotas, né? E que 1 ml é 1%, você teria então que fazer um investimento alto, que seria comprar uma balança de precisão de 3 casas decimais ou 4 casas decimais para você pesar esses óleos essenciais. Porque muitas vezes você fazendo uma formulação cuja massa final, né, é 30 gramas, você vai usar aí às vezes 3, 4 gotas de óleo essencial. Você não vai conseguir pesar isso de forma precisa numa balança
né? Que a gente, como eu mostrei para vocês, né, na parte 1, uma balança de uma casa decimal, certo? Não tem essa precisão. Então, o que muitas vezes a gente faz, né, é considerar que 1 ml de óleo essencial tem 20 gotas, tá? Mas não é o corretíssimo. O certo seria você pesar cada óleo essencial ou determinar a densidade de cada óleo essencial que você costuma trabalhar ou vai costumar trabalhar, tá? Que é possível também, né? Densidade aparente, né? Massa sobre volume. E aí você ia precisar pesar. Você pesa 1 ml de cada óleo essencial de lavanda. Você pesa 1 ml, tá? De lavanda. De óleo essencial de lavanda. Como é que você vai pesar? Primeiro, você tem que ter uma proveta calibrada, ou uma pipeta, tá? Onde você mediria 1 ml. E aí, esse 1 ml, você vai liberar ele, ou verter ele, num frasco, num becker, né, tarado, numa balança para você pesar. Quantos gramas tem 1 ml do óleo essencial de lavanda? E aí, sim, aí você tendo a massa, você vai fazer a conta. Massa sobre volume, que no caso foi 1 ml que você mediu. E aí você ia ter a densidade aparente. E assim você ia fazer para o óleo de melaleuca, o óleo essencial de laranja, o óleo essencial de laranja doce, o óleo essencial de laranja amargo, o óleo essencial de alecrim, o óleo essencial de hortelã. É uma trabalheira grande. Mas é uma coisa interessante a se fazer, tá? Fazer essas tabelas relacionando massa e volume para você saber qual é a massa que você tem que pesar ou qual o volume que você tem que medir relacionado àquele percentual que você quer exato que tenha no seu cosmético, tá? Beleza, então um adulto saudável até 2% de óleos essenciais. Professora, pode ser mais? Pode, isso é uma média, tá? E aí só quem vai saber mesmo dizer, né, se pode ser mais, que vai depender do tipo de óleo essencial, de qual óleo essencial que você está falando, é o aromaterapeuta. Aí é necessário se realmente fazer um curso de aromaterapia para você saber conhecer mais a fundo os óleos essenciais, os principais tipos de óleos essenciais, porque existem mais de 200 tipos de óleos essenciais, tá? Pelo mundo afora. E você conhecer todos, estudar todos a fundo, para que serve, seus efeitos colaterais, qual a dosagem certa para um adulto saudável, qual a dosagem certa para um grupo de risco. É difícil, só você fazendo um curso bem completinho de aromaterapia, tá bom? Beleza, agora vamos falar das crianças, tá? De 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos, o percentual de óleo essencial indicado é de 0,25%, tá? Pode ser um pouco mais? Sim, até 0,5%, mas também precisa-se de conhecimento de aromaterapia, tá? Porque não é todo o óleo essencial, tá? Então, para 2 a 6 anos, 0,25%, concentração segura e eficaz, tá? Precisa respeitar as contraindicações, né? Que existem contraindicações para crianças. A gente sabe, quem tem filho sabe que vai no pediatra e não são os mesmos remédios de adultos, não são as mesmas concentrações de adultos. Então, mesmo vale para cosméticos, já que os óleos essenciais possuem propriedades medicinais, certo? Então, a gente viu a diluição, né? De óleo essencial para os adultos saudáveis, vimos também para crianças, né? E as crianças de 2 a 6 anos, certo? Agora a gente vai ver a diluição de óleo essencial para bebês e crianças de 6 meses a 2 anos, tá? Na verdade, não é muito recomendado, tá? Óleo essencial para essa idade deve ser usado assim em caso de emergência, em caso de urgência, como por exemplo uma picada de abelha, uma picada de inseto, e aí pode-se usar o óleo essencial de lavanda devidamente diluído, tá? Caso contrário, é bom evitar usar os óleos essenciais topicamente para crianças menores de 2 anos, tá? E se caso for usar, tá? Aí é uma concentração baixa, que às vezes até
difícil de medir, né? Geralmente assim, uma proporção só para vocês entenderem, dependendo do óleo, tá? É uma proporção de 1 gota, né, para 10 ml, tá? Então é bem baixa, tá? Isso falando de óleos essenciais assim seguros, como lavanda, camomila, copaíba, tá? E precisa também respeitar as contraindicações, né, de óleos essenciais para crianças. É isso que eu estava falando aqui. Existem os óleos essenciais indicados para bebês, existem os óleos essenciais indicados para crianças, né, de até 2 anos, que são bebês, né, de 2 a 6 anos, né. Algumas literaturas informam que essa faixa etária aí, maiorzinha, de 2 a 6, pode extrapolar um pouco para 7 anos, tá? Então, existem as contraindicações, assim como qualquer medicamento, qualquer remédio, tá? É preferível até, né, uma dica boa é usar chás, né, que é uma coisa difícil às vezes de inserir, né, na ingesta das crianças, mas é uma dica que você pode estar ali trocando, tá? Eu tô dizendo que não pode se usar? Pode se usar, sim, mas em casos de urgência, né, e de emergências, ou em casos assim de bem diluído, em casos bem diluídos, como essa proporção que eu falei, 1 gota para 10 ml, tá? Isso a gente falando de uso tópico. O que é o uso tópico? É o uso na pele, tá? É muito recomendado até que se use os pontos de acupressão da medicina chinesa, que são aqueles pontos da planta do pé, tá? Então, a planta do pé tem vários pontos ali de acupressão, né? Que são os pontos de acupuntura e que a gente sabe que faz, né, efeito em órgãos, né? Então, por exemplo, né, não dá para mostrar o pé, mas imagine que a minha mão é o pé. Se você for pegar aqui o entorno do dedão do pé, o entorno do indicador, da ponta do dedo, tem ação na parte das vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, tá? Então, é uma forma também de você usar fazendo massagem, mas também é recomendado de forma diluída, tá? Agora, as crianças podem inalar óleos essenciais? Sim. Aí tem algumas formas de se fazer os óleos essenciais que são indicados para aquela faixa etária da criança, que é, por exemplo, colocar uma gotinha no umidificador. Muitas crianças têm alergias e usam umidificador em ambientes muito secos, né? Pode-se usar home spray, né? Que é um home spray assim para casa, colocar no quarto da criança, tá? Tem até algumas indicações de óleos essenciais assim para nebulização, tá? Mas também tem a diluição correta, certo? Mas quando a gente fala em cosméticos naturais, a gente está falando mais de uso tópico, tá? E o uso tópico realmente só se for muito, muito diluído. E, lógico, você pode fazer uma pomada, né? E aí respeitar as diluições das faixas etárias, tá? Você pode fazer diluído num óleo vegetal, que também é indicado. Não são todos os óleos vegetais, óleos fixos, que são indicados para criança, tá? E aí é preciso também tanto ter cuidado com o óleo essencial, que é o princípio ativo e o aromatizador, quanto também com os óleos vegetais, as manteigas que você vai inserir na formulação cosmética, tá bom? Então, a proporção aí que eu indiquei para vocês, 1 gota para 10, né? E aí, no caso, teria que entrar aí também os conhecimentos da aromaterapia, porque aí vai variar de óleo para óleo, certo? Tô falando aí os casos da lavanda, camomila, copaíba, que são óleos bem seguros aí para diluir e usar em crianças, tá? Por exemplo, se tiver um problema de saúde agudo ou temporário, como falta de ar, coriza, alergias, né? Você pode usar de 3 a 10% de óleo essencial diluído, tá? Isso dá em torno de
de 2 a 20 gotas por colher de chá de óleo carreador. E aí, o que é esse óleo carreador? É o veículo, né, onde você vai diluir, que na maioria das vezes são os óleos vegetais, como óleo de linhaça, óleo de chia, óleo de girassol, tá? Óleo de semente de uva, que é um dos que é indicado para criança, tá? Isso dá 12 gotas para cada 30 ml. Estão vendo? Que faixa etária é essa, né? Essa faixa etária aí não é criança, essa faixa etária é para adulto, né? Saudável e que está com problemas temporários, né? Como, por exemplo, as alergias, as crises alérgicas, as gripes, né? Os resfriados, certo? Então, você pode sim, por exemplo, usar para inalar ou para fazer uma massagem no peito. Você pode usar um óleo vegetal como carreador ou uma formulação em creme ou uma formulação em pomada, tá? E aí a proporção é de 3 a 10%. Então, são adultos saudáveis com problemas temporários, né? Problemas de saúde agudos. Você pode também usar, né, para tratar dores, né? Então, existem vários óleos essenciais que aí associados com extratos vegetais, né? Com algumas manteigas e óleos vegetais também, eles têm uma ação muito forte, muito poderosa para dores, problemas de lesão muscular, né? Problemas de inflamações articulares, problemas reumáticos, dores generalizadas, síndromes dolorosas, artrite, artrose, problema de torção, né, luxação. E é importante, né, nesse caso, sempre um acompanhamento de um profissional, né, da área holística, como, por exemplo, um aromaterapeuta, tá bom? Agora nós vamos falar dos grupos de risco, do grupo de risco, né? Então, o grupo de risco, né, são mulheres grávidas, idosos, né? As crianças é um grupo de risco, a parte que a gente já falou dessas dosagens, tá? E pessoas também que podem ter problemas de saúde crônico, hipertensos, diabetes, né? Problemas de doenças autoimunes, tá? Que são doenças crônicas. O mais indicado para se usar nas formulações é 1% de óleo essencial, tá? Então, se for 100 ml, aproximadamente 20 gotas, né? Se for 100 ml de óleo vegetal que você quer fazer essa preparação, ou 100 gramas de pomada, seria 1 ml, aproximadamente 20 gotas, não considerando as densidades diferenciadas dos óleos essenciais, tá? Olha, crianças maiores de 6 anos de idade, tá? Ou maiores de 7 anos de idade, indo até 15 anos, ela também entra nessa faixa aí, nesse grupo de risco, junto com mulheres grávidas, lactantes, que eu não falei, idosos e comorbidades, né? Problemas de saúde crônicos. Então, a faixa da infância, né? A faixa etária da infância vai até 15 anos, né? E aí tem aquelas crianças, a gente falou de 0 a 2 anos, a gente falou de 2 a 6 anos, ou extrapolando para 7, e acima de 7 a 15 anos, é metade da infância, né? Eles também entram nesse grupo de risco aí que eu acabei de dizer, junto com grávidas, lactantes, idosos e problemas de saúde crônico, tá? Então a diluição de cada 1% de óleos essenciais, tá bom? Na formulação cosmética. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre os óleos vegetais, tá? E as manteigas também vegetais, né? O que acontece? As manteigas e os óleos vegetais, eles são extraídos, esses óleos e essas manteigas, né? Como a gente já discutiu, óleo líquido, manteiga pastoso a sólido, tá?
eles são extraídos por um método chamado prensagem a frio. Existe a prensagem a quente, mas aí a gente já não tem mais a garantia da integridade dos seus componentes químicos. Então, sempre prefiram comprar óleos e manteigas que são extraídos por prensagem a frio, tá? Esses óleos, essas manteigas, a parte da planta que é extraída são grãos, castanhas, sementes ou frutos, tá? Então, são as partes da planta rica em gordura, rica em óleos, rica em ácidos graxos e triglicerídeos, tá? Nesses óleos, nessas manteigas, tem a parte saponificável, que é exatamente ácidos graxos, triglicerídeos, tá? Que pode ser usado na saboaria, tá? Para fazer reações de saponificação, produzir sabão, sabonetes, shampoos, né? Shampoo em barra, sabonetes líquidos, tá? Então, a parte química, da constituição química dessas manteigas e óleos vegetais que são utilizados na reação de saponificação é a parte saponificável, aquilo que se reage através da reação de saponificação. E também tem os insaponificáveis. Os insaponificáveis são substâncias que não são ácidos graxos, não são triglicerídeos, tá? E que também estão presentes ali. Então, alguns ácidos carboxílicos de cadeia mais curta, ésteres, mas o que? Álcoois, né? De cadeia mais curta, de cadeia média. Vamos ver mais o que tem ali. Até outras classes de produtos naturais, como fenólicos, flavonoides. Veja bem, são substâncias pesadas, não são substâncias leves como os óleos essenciais, tá? E aí, né, terpenos, tá? Hidrocarbonetos, e aí a gente sabe que essas outras substâncias que não são saponificáveis, são chamadas de insaponificáveis, podem apresentar muitas vezes propriedades medicinais. Então é daí, na maioria dessas substâncias insaponificáveis, é que vem as propriedades medicinais dos óleos e das manteigas vegetais, tá? Então vou falar umas aqui, né, que são umas mais conhecidas, por exemplo, o óleo de abacate, que é rico em vitamina A, D e E, contém proteínas, aminoácidos, tá? É um grande regenerador e cicatrizante, excelente emoliente, umectante para o cabelo, não somente para a pele, não somente para o cabelo, mas também para a pele, tá? Óleo de amêndoas doce, né? Prunus dulcis, né? O óleo de amêndoas doce é bem complicado, porque ele tem esse nome de doce. Mas o óleo de amêndoas doce verdadeiro, que não é adulterado nem falsificado, ele não tem aroma nenhum, tá? Então, eu já falei no outro curso e volto a repetir. É preciso ter cuidado para comprar um óleo de amêndoas doce, que é um dos mais adulterados do mercado, tá? Também é rico em vitaminas, proteínas, sais minerais. Muito utilizado também na saboaria, na cosmética, condiciona a pele, dá maciez, muito indicado para umedecer os lábios, é ótimo para fazer protetor labial, gloss, tá? Lip balm, tá? Um óleo de coco de babaçu, né? Que é uma palmeira que tem muito no norte, no nordeste, no Cerrado, no Centro-Oeste, né? Confere muita espuma para saboaria, para fazer sabão, tá? É muito usado. Tem um poder limpante muito bom. É muito usado para fazer sabonetes, tá? Um óleo de coco da praia, aquele coco que a gente bebe água de coco, tá? É muito utilizado também em saboaria, muito utilizado para produtos para o cabelo, tá? Ele é bactericida, olha aí as propriedades medicinais, é germicida, confere dureza ao sabonete, tá? E também é muito utilizado para fazer desodorante, justamente por suas propriedades bactericidas, germicidas, fungicidas, tá? Vamos ver outro aqui, que é muito, vocês conhecem, né? Que é mais fácil de obter no mercado. Porque eu tenho uma tabela aqui com muitos óleos e muitas manteigas, mas nem todos estão tão acessíveis. Às vezes você tem que, né, fazer
pedido em empresas especializadas, pela internet, muitas vezes, tá? Óleo de girassol, né? O óleo de girassol é aquele que a gente usa até para nossa alimentação. Só que aquele óleo de girassol é refinado, então prefiram também aqueles que não são refinados, tá? Os óleos de girassol extra virgem, né? Que o pessoal fala, é o óleo integral ali, certo? Óleo de girassol que não é refinado, tá? Contém muita vitamina E, né? Que são os tocoferóis, que são excelentes antioxidantes, tá? É uma das melhores opções para se substituir também o azeite de oliva, tá? Por conter também um bom índice de ácido linoleico, tá? Tem um elevado poder nutritivo, é cicatrizante também e muito emoliente, facilmente absorvido pela pele, tá? Outro óleo que eu gosto muito, né, é o óleo de gergelim. Tem propriedades umectantes muito boas para o cabelo também, porém tem um odor, né, acentuado, tá? Embora exista no mercado ele desodorizado para comprar, tá? Óleo de jojoba, ele tem duas propriedades muito importantes. Uma é para o cabelo, né? É um óleo, um dos mais indicados para o cabelo, é revitalizante do cabelo, é antioxidante, tá? É muito emoliente, é um óleo fino, considerado fino, assim como de abacate, como de rosa mosqueta, que eu vou falar daqui a pouco, tá? O que é um óleo fino? Porque é caro. As propriedades são tão importantes que ele se torna caro, tá? Você compra pouco, 30 ml aí, você paga 50, 60 reais, tá? Num óleo bom, de marca boa, de boa qualidade. O óleo de jojoba, ele também é anti-inflamatório e antioxidante, tem excelente absorção pela pele, é indicado para cosméticos para tratar dermatites, problemas de pele, psoríase, tá? E também para peles acneicas. Lembra que eu estava falando ontem? Né? Para pele do rosto, a pessoa tem pele oleosa, seborreica, acneica, são óleos mais finos. O óleo de jojoba é um deles, tá? Óleo de linhaça. Óleo de linhaça é uma coisa muito interessante, porque um dos óleos que é mais rico em ômega 3, tá? Mais famosos, né? É o óleo de rosa mosqueta. Porém, recentemente se descobriu que o óleo de linhaça tem 9 vezes mais ômega 3 do que o óleo de rosa mosqueta, tá? E é mais barato do que o óleo de rosa mosqueta, tá? Qual é o inconveniente? Que o óleo de linhaça é aquele odor forte, tá? Pode-se usar? Pode-se usar, se a pessoa não se importa com o odor do óleo de linhaça, né? Para alguma formulação cosmética que você vai colocar óleos essenciais que tem cheiro forte, né? Óleos essenciais que tem aquelas notas de cabeça, né? Aquelas notas fortes, né? E aí você pode, porque vai disfarçar um pouco, né, o cheiro, o odor do óleo de linhaça. Também utilizado para psoríase, para dermatites, hidratante dos cabelos, também utilizado na acne. Tem que ter muito cuidado com o óleo de linhaça, porque ele também é rico em poliinsaturados. E todo um óleo rico em ácidos graxos, né, em poliinsaturados, ou triglicerídeos poliinsaturados, ele tem uma facilidade de rancificar. Então, esses óleos, a validade dele é mais curta, é preciso, né, observar a cor, se ele não está escurecendo, se ele não está mudando de cor, é preciso observar o odor. Quem tiver geladeira, de preferência, pode guardar na geladeira, caso ali esteja perto da validade, né? Não pode pegar sol, não pode, né, ficar em locais quentes, então tem que ter um certo cuidado com o armazenamento, tá? Óleo de macadâmia, que eu falei ontem, muito emoliente, tá? Também antioxidante, considerado um óleo fino, tá? E é um dos mais caros, né, que existe. Óleo de mamona ou rícino, também, né, conhecido como óleo de castor, tá? Não é um óleo de origem animal, é um óleo vegetal, vem da mamona, tá? É rico em ácidos graxos, é bastante lubrificante e emoliente para a pele, nutre a pele, tá? Bem viscoso, bastante umectante e é um dos óleos mais indicados para o crescimento do cabelo, para a queda capilar, as pessoas que estão com problemas de queda capilar, alopécia, né? Dependendo da origem, da causa dessa questão, né? Desse problema,
O óleo de rícino é muito indicado. Então, é um excelente óleo vegetal para você diluir óleos essenciais que também são indicados para essas questões capilares, de queda de cabelo ou para quem quer que o cabelo cresça, tá? Calvície, tá? Óleo de oliva, né? Óleo de oliva também a gente consegue comprar como azeite de oliva extra virgem. É um dos mais indicados, gente, para fazer sabonete. Ele deixa o sabonete macio, aquela espuma grossinha, gostosa, sabe? Aquela espuma que não voa, ela fica bem condensadinha ali, deixa a pele macia, hidratada. Então é um dos melhores para fazer sabonete, tá? É um óleo suave, muito umectante, produz uma espuma, como eu tô falando aqui, gostosa e altamente emoliente, né? É ideal para a pele de crianças. Um sabonete, por exemplo, né? Que é muito conhecido por ser um sabonete super hidratante, é o sabonete Castela, que é feito com 100% de óleo de oliva, de azeite de oliva, tá? É muito apreciado desde a antiguidade por povos antigos da Europa, tá? Então chegamos aqui no que a gente está falando, óleo de rosa mosqueta, né? Rico em vitaminas, rico em ômega 3, apesar de não ser mais do que o óleo de linhaça, muito nutritivo, indicado também para eczemas, dermatites, né? Dermatite atópica, psoríase, alergias, é um excelente cicatrizante, tá? E tem propriedades regenerativas da pele, tá? É antioxidante, ajuda em manchas, é clareador, é anti-rugas, então por ser antioxidante, acaba também combatendo, né, as marcas de expressão, as rugas, o envelhecimento precoce da pele, tá? Rico em ácido linoleico, um excelente revitalizador da pele, tá? Semente de uva, ele é mais indicado para a pele do que para o cabelo, mas nada que te impede-se, né, de se usar no cabelo também. Tá? Rico em vitaminas, principalmente também em tocoferóis, vitamina E, minerais, e também tem propriedades regenerativas e revitalizadoras, tá? O óleo de soja, gente, o óleo de soja é um dos mais conhecidos, mas infelizmente a gente tem uma questão aqui, né, no Brasil, que é a soja transgênica, tá? Então, em cosmética natural não se usa óleo de soja, porque a soja, a maior parte da soja brasileira é transgênica, então não contribui para a preservação do meio ambiente, que é uma das essências aí, um dos lemas, uma das missões aí da cosmética natural, porque empobrece o solo, né, a planta fica mais suscetível a agrotóxico, então geralmente também aquela soja que é transgênica tem mais agrotóxico, então a gente não recomenda, tá, utilizar o óleo de soja para se fazer qualquer cosmético. Existem outros, até melhores, que podem substituir o óleo de soja, tá? Então, de óleos, eu falei, agora vou falar um pouquinho das manteigas, tá? A primeira manteiga que eu vou falar é a manteiga de cacau, né? Muito famosa, muito conhecida, vem, né, do cacau, aquele que também produz o chocolate, que é uma paixão aí nacional e internacional, né? A manteiga de cacau é uma das manteigas que eu mais gosto de trabalhar. Ela tem propriedades incomparáveis, assim, tanto para a pele quanto para o cabelo, tá? Ela tem uma textura suave, é rica em substâncias antioxidantes, então é excelente para aquela pele seca, maltratada do sol, maltratada pelo trabalho, né? Que às vezes a pessoa se expõe a algumas características, a poluição, por exemplo, né? Ressecamento, pessoas que trabalham perto de mar, de praia, maresia, né? A oxidação da pele, certo? O envelhecimento da pele, o ressecamento da pele. Então é uma manteiga muito indicada para recuperar a oleosidade perdida por essas causas, tá? É um excelente hidratante, atinge camadas mais profundas, tá? E é capaz até de regenerar a fibra do cabelo, a fibra capilar, né? Quando o cabelo tá quebrado, quando o cabelo tá queimado, muito ressecado, maltratado, tá? Deixa a fibra capilar maleável, macia, tá? Sedosa. É rica em polifenóis, né? Que possuem atividade antioxidante, tá?
Uma outra também aqui muito conhecida é a manteiga de karité, né? A manteiga de karité é rica também em ácidos graxos, né? E também por uma fração insaponificável, que é composta por vitaminas e triterpenos, tá? E isso confere uma propriedade muito interessante para uso cosmético, né? Propriedades, novamente, umectantes, emolientes, ação protetora sobre a pele, também é uma manteiga antioxidante, melhora o aspecto, tá? E a consistência de emulsões, que é uma forma de fazer hidratante, cremes, tá? Emulsão é quando você mistura a parte lipídica, manteigas e óleos, com água, que pode ser chá, pode ser um hidrolato, tá? Pode ser uma água floral, tá? Proporciona um toque aveludado, tanto para o cabelo quanto para a pele, tá? Manteiga de manga, eu não conhecia, não sabia que a manga gerava uma manteiga, mas o caroço da manga gera uma manteiga, né? A semente prensada fria gera uma manteiga com alta concentração de ácido esteárico e oleico, que exerce também ações emolientes, nutritivas, impede a desidratação da pele, impede as perdas hídricas, tá? Levando a uma pele mais hidratada, com toque mais macio. Indicada para loções corporais, indicada para cabelos ressecados, rejuvenesce e nutre a raiz do cabelo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos óleos e das manteigas, tá? De origem amazônica, tá? Eu sou uma fã, uma admiradora, né, de produtos que vêm da Amazônia, principalmente aqueles produzidos por indígenas, né? Que ajudam a escoar a produção das terras indígenas e que, de certa forma, contribui para a subsistência, né, desses povos e agrega, né, com o trabalho desses povos, certo? Então, eu vou falar um pouquinho desses óleos e manteigas. Então, vai ser um pouquinho de miscelânea agora de manteigas e de óleos, que eu gosto muito de utilizar. Estão cada vez mais disponíveis em lojas de produtos naturais, na internet, então não é impossível você conseguir comprar, tá? Por exemplo, a maioria dessas manteigas e desses óleos da Amazônia são provenientes de palmeiras, né? Que é a mesma família do óleo de coco da praia, do óleo de buriti, do óleo de babaçu, tá? Da cera de carnaúba, né, que a gente viu lá na parte 1 para fazer, usou, né, na parte 1 para fazer pomadinha, tá? Primeiro que a gente vai falar aqui é a abacaba, né? A abacaba é muito bom para os cabelos, sela os fios capilares, preenche os espaços vazios, dá brilho, elasticidade, tá? E ajuda no crescimento e também no desenvolvimento do cabelo, nutre o cabelo, tá? É rico em ácido beênico. O que é esse ácido beênico? Justamente uma substância insaponificável, tá? E que confere propriedades para o óleo vegetal de abacaba, tá? Pracaxi é outra palmeira, né? Outra planta amazônica chamada Pentacletra filamentosa, tá? É um óleo excelente para cicatrização, muito indicado para queimadura, indicado para prevenir estrias, né? Revitaliza células mortas. Então é um excelente cicatrizante, né? Ajuda na cicatrização correta, precisa de dentro para fora, tá? Existe uma mistura de óleo de patauá, que é outra planta árvore amazônica, né? Da Amazônia, e pracaxi, que também é uma combinação muito boa e ideal para cicatrização de queimaduras, tá? Existe o óleo e a manteiga de Tucumã, que são analgésicos anti-inflamatórios indicados para dores articulares, justamente pela presença das substâncias insaponificáveis ali presentes nesses óleos, tá? O óleo de Tucumã também é ótimo para o cabelo, rico em ácido oleico, tá? Óleo de patauá é antioxidante, deixa o cabelo forte, ajuda também a dar emoliência, umedece o cabelo. Então, excelente para composições, para cosméticos capilares, tá? Como shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de massagem, mousse, tá? O óleo de andiroba. O óleo de andiroba, né?
Assim como o óleo de coco, ele tem ação bactericida, fungicida, tá? Tanto para a pele quanto para o cabelo. Então é indicado para caspa, tá? É muito indicado para caspa e é indicado também como componentes de pomadas, né? Porque às vezes aquela pomada ali para ir naquela ferida ali, naquele machucado, para evitar infecções, tá? É indicado também para desodorante, justamente por ser bactericida, fungicida, tá? É anti-inflamatório, é indicado também para psoríase, né? Então a gente falou lá da jojoba, falando da rosa mosqueta, né? O andiroba também pode entrar em formulações que você quer tratar problemas dérmicos, problemas de pele, né? Questões de pele, tá? Ó, uma mistura muito interessante, que é excelente para psoríase, vou dar uma receitinha aí. É a mistura dos óleos de andiroba, que a gente acabou de falar, o óleo de buriti, tá? Buriti é aquele óleo laranja, né? Que quando você cheira, tem cheiro de cenoura. Por quê? Porque é rico em beta-caroteno, a mesma substância da cenoura, tá? É um óleo que já tem comprovação científica quanto à proteção solar. FPS, fator de proteção solar. Então, também indicado para formulações protetoras solares, tá? Anti-inflamatórias, pós-sol também. Inclusive, a gente vai usar um óleo de buriti aqui. E um óleo de copaíba, tá? O óleo de copaíba, existe o óleo essencial de copaíba e existe a óleo resina de copaíba, tá? Então, você tem óleo de copaíba, que é óleo resina, óleo de andiroba e óleo de buriti, na proporção de 1 para 1 para 1. Por exemplo, vai fazer 30 ml, tá? De formulação. É 10 ml de cada. 10 ml, 10 ml, 10 ml, tá? Para psoríase, né? Usar 9 gotas naquele local, dependendo da extensão do local. Se for um local pequeno, usa menos. Se for um local maior, usa mais. E massageia, tá? Então, por dia, você pode... Tem um limite, né? Na verdade, de 9 gotas por dia para tratamento da psoríase, dessa mistura, tá? Manteiga de cupuaçu, outra palmeira, tá? Manteiga de cupuaçu é ótimo para hidratantes para pele, para cremes, loções e também para o cabelo, tá? A propriedade mais diferenciada do cupuaçu, da manteiga de cupuaçu, é que absorve 120% do peso dele em água a 25 graus Celsius. Então, é uma manteiga que também provoca o quê? Emulsão. É uma manteiga emulsificante, tá? Então, isso é muito interessante quando você quer incorporar água com gordura, com óleos. Água e óleo, água e gordura não se mistura. Mas se você tem ali um desses componentes, um óleo ou uma manteiga que tem propriedades emulsionáveis, emulsificantes, tá? Que é isso? Que ajuda justamente a misturar água e óleo, tá? Diminui a tensão, né, superficial ali, né? Por exemplo, a água tá aqui em cima, o óleo tá aqui embaixo. Aí você tem essa fase aqui, então diminui essa linha de separação. Se diminui é porque começa a misturar, certo? Então a manteiga de manteiga de cupuaçu é uma das manteigas mais conhecidas por sua propriedade de emulsificante, tá? Tem sua ativa, certo? Manteiga de ucuba, por isso que eu tava falando de manteiga de ucuba, que eu tô olhando meu roteiro aqui, tá? É uma manteiga muito antioxidante e ajuda, né? Estimula ainda mais a produção de antioxidantes pela pele, tá? Olha, além do óleo de buriti, o óleo de coco da praia, né? Também tem propriedades de fator de proteção solar, tá? Então, olha só, uma formulação, agora que tá chegando a estação quente, de protetor solar com mistura de óleo de buriti com óleo de coco, né? É interessante. E pode ser que isso aumente o fator de proteção solar, tá? Manteiga de bacuri é uma manteiga clareadora indicada para tratamento de manchas, né? Por exemplo, melasma, manchas de machucados, de cicatrizes, de cirurgia, tá? O óleo de buriti não tem contraindicação para crianças, óleo de copaíba também não,
mas alguns óleos precisam ter diluições. No caso do óleo de buriti, você pode usar em crianças até sem diluição, tá? O óleo de copaíba, né? Um dos óleos mais famosos também pela sua ação cicatrizante. É sensacional, tá? O óleo de copaíba é um dos que tem mais propriedades medicinais. O óleo de copaíba é bom para o cabelo, é bom para a pele, é excelente cicatrizante. Ele também é antibiótico, antimicrobiano, antifúngico, é clareador, é emoliente, tá? É repelente. Então, pode ser usado, é um óleo bem versátil, que pode ser usado em várias formulações cosméticas, tá? É um óleo considerado fino, né? Óleo de buriti, óleo de copaíba, mas qual que a gente falou aqui? A manteiga de cupuaçu, o óleo de patauá, né? São óleos mais sofisticados, tá? Manteiga de ucuúba também é indicada para psoríase, para dermatite de pele, né? Para seborreia, né? Então a seborreia, principalmente do couro cabeludo, né? Quando você começa a soltar muita caspa, começa às vezes até tanta oleosidade, tem tanta oleosidade no seu couro cabeludo que começa a soltar muita caspa, a descamar, tá? Óleo de goiaba, olha que coisa interessante. Óleo de goiaba, óleo de sementes da goiaba, tem como insaponificável o licopeno, aquele mesmo do tomate, tá? Que também é um carotenoide, tá? E segundo um estudo francês, é um dos óleos vegetais mais antioxidantes do mundo. O óleo de goiaba tem propriedades também para crescimento do cabelo, certo? Tanto o chá, quanto o extrato, quanto a tintura, quanto o óleo essencial. Aí tem o óleo essencial das folhas, dos frutos, tem o óleo essencial que mistura os dois, tá? Tem óleo essencial que mistura folhas com galhos. E ele é indicado para queda de cabelo, crescimento de cabelo, tá? E é muito antioxidante. Tudo que é antioxidante reestrutura, né? O tecido, seja da pele, seja os fios capilares, né? Regenera, nutre, tá? Óleo de semente de graviola, uma frutinha, né, que o pessoal gosta muito de papicolé, suco, né, ou a própria fruta mesmo, também é um excelente antioxidante, tá? Então, gente, vamos começar a nossa primeira prática, tá? Nós vamos fazer um sabonete líquido íntimo de barbatimão e pimenta rosa. Então, barbatimão é uma casca, tá? De uma árvore do cerrado. Eu tenho ela aqui, ó. Certo? Olha, estão vendo? Uma casca. Deixa eu botar aqui em cima. Tá? Lembrando que casca, né? Qualquer casca de tronco, de qualquer árvore, a gente não pode nunca extrair toda a casca do tronco. Você não pode fazer um anel ao redor da casca do tronco, nesse extrativismo, porque isso mata a árvore, tá? Impede a fluidez, né? A circulação do xilema, do floema, né? E isso mata a planta, né? Que impede que a seiva da planta circule, certo? Então, barbatimão, gente, vou pegar uma colinha aqui, é uma planta do cerrado brasileiro, que possui diversas funções, né? Na casca do caule, e as folhas também possuem propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, tá? Hemostáticas para o sangramento, antissépticas, antibacterianas, antifúngicas e adstringentes, tá? Então, é indicado para prevenir problemas geniturinários e até tratar, tá? Como, por exemplo, infecções urinárias, escorrimento, cistite, feridas, entre outros, tá? Então, barbatimão, eu fiz um extrato, tá? Hidroglicerinado das cascas do barbatimão,
tá? E para esse sabonete eu também usei as sementes da aroeira, que também é conhecido como pimenta rosa. São aquelas bolinhas vermelhas, quando você vê uma árvore de aroeira, às vezes o chão tá cheio de bolinha vermelha, né? São as sementinhas, tá? Eu fiz também um extrato. E aí, como é que eu fiz esse extrato? No caso da semente de aroeira, eu triturei a semente de aroeira. Aqui vocês não vão ver mais que ela tá vermelha, porque já é um extrato que eu já filtrei. Isso aqui foi o que sobrou da extração. Então muda de cor, tá? Em contato com o solvente, muda de cor. E a gente pensa que o extrato vai ficar vermelho, que a pimentinha é vermelha, mas não. O extrato ficou marrom, o resíduo de material vegetal ficou marrom, tá? Aqui, ó, um extrato que eu fiz durante 15 dias de pimenta rosa. Como é que foi feito, né? Tem a receita, tem a massa certinha, que agora eu não tô lembrando, mas daqui a pouco eu passo pra vocês. Mas eu, primeiro, peguei essa pimenta rosa, limpei, tirei todas as folhinhas, todos os galinhos que tinham, tá? Depois eu triturei, tá? E aí, pra triturar, pode ser no multiprocessador. Quem tem algum moinho caseiro de cozinha mesmo pode usar. Liquidificador. Só que tem que ter muito cuidado, porque se você bater a planta seca, pode queimar seu liquidificador. Acontece muitas vezes, tá? Então você pode triturar também, se você quiser, junto com o solvente, que é a água e a glicerina vegetal, tá? A água pode ser uma água filtrada que você tem em casa, mas tem que ser uma água de boa qualidade, tá? Ah, professora, eu compro água destilada? Pode ser uma água mineral, tá? Se o seu filtro que você tem em casa, ele é de boa qualidade, você pode usar ela. Se não, no caso, seria melhor a água mineral, tá? Beleza, então eu fiz uma solução de água filtrada, que é a que eu uso, com glicerina vegetal, na proporção de 1 para 1. O que é isso? Se eu fizer 500 ml dessa solução, é 250 de água, 250 de glicerina vegetal, tá? E aí misturei bem, tá? A glicerina é solúvel em água, misturei bem e coloquei aqui, deixei por 15 dias num potinho aqui, ó, que eu reaproveito de palmito, tá? A tampa que tem borracha, eu evito colocar em contato com essa extração, com esses solventes, com esses extratos, eu boto papel alumínio e deixo 15 dias ali. A hora que eu vier, né, olhar, tô vendo que tá fazendo o extrato ali, dou uma mexidinha. Depois eu filtro em papel de filtro de café, certo? Então, dá para filtrar de forma caseira, certo? É bom ter uma caixinha de filtro de café à disposição se você pretende fazer extratos para produzir seus cosméticos naturais, tá? Eu não tô lembrando a proporção que eu usei, qual a proporção? Quantidade, né, de semente de aroeira, quantidade de solvente, tá? Mas tá anotadinho aqui no meu caderno. Daqui a pouco eu passo para vocês para passar a informação certa, tá? O mesmo eu fiz com as cascas de barbatimão. Tem a quantidade certa que eu coloquei, não tá aqui, isso aqui já é o extrato pronto, ó. Ele já é um pouco mais avermelhado. Esse aqui é o extrato de cascas de barbatimão, pronto, extrato hidroglicerinado, tá? E esse, o extrato de sementes de aroeira, ou seja, pimenta rosa, pronto, tá vendo? Olha como a diferença de cor, tá? E a pimenta rosa, quais são as propriedades da pimenta rosa? As propriedades são bem semelhantes ao do barbatimão, tá? Combate micoses, candidíases, é muito bactericida. Só que ele também regenera o tecido da região íntima, tá? Então, é um excelente cicatrizante de feridas. Oferece uma agradável sensação de frescor e limpeza, equilibra e mantém o pH da mucosa genital. E nas mulheres, esse sabonete usado diariamente faz a função adstringente, assim como o barbatimão, tá? Ambos têm função adstringente, tá? Então, eles contraem e fortalecem a mucosa do canal vaginal, tá? É indicado também para ser usado no pós-parto, porque é cicatrizante. Então, ajuda na limpeza, ajuda na cicatrização e no fortalecimento dessa região que a mulher tanto, né, necessitou ali no momento do parto, tá?
Existe uma lenda, né, que conta-se, né, que antigamente, né, eu acredito que isso não seja tão antigo assim, as mulheres usavam, né, faziam banho de assento em chá de cascas de barbatimão para promover a contração do canal vaginal, tá? E essa contração do canal vaginal, elas achavam que ia devolver a virgindade da mulher. Então é uma lenda, né? As mulheres querendo reconstituir o tecido vaginal, deixar ele mais novo, deixar ele mais estreito, né? Então existe essa lenda, eu acredito que não seja tão lenda assim, né? Por quê? Por conta das propriedades astringentes do barbatimão, tá? Que quando então associadas com a pimenta rosa, isso fica mais forte ainda. Existe uma sinergia ali dos dois extratos, tá? Eu não tinha falado para vocês, mas qual é a concentração de extratos que você pode colocar numa formulação cosmética? Olha, é de 2 a 20%, tá? Então, de 2 a 20% é uma concentração eficaz e segura. Só que muitas vezes, se você achar que vai colocar muito e o seu cosmético vai ficar mais poderoso, mais eficaz, às vezes não, tá? Menos é mais. Às vezes, o mais simples é melhor. Por quê? Às vezes, com 2%, 5%, você já tem uma propriedade terapêutica muito forte, muito poderosa, muito eficaz. Para que você vai colocar mais extrato e tornar o seu cosmético custoso, com um custo mais alto, né? Porque se você pretende vender esse sabonete, você vai calcular o custo e depois você vai fazer o quê? Você vai calcular o preço. Quanto mais matéria-prima você usa, né, maior o custo, certo? Então, pessoal, para fazer tanto o extrato de barbatimão quanto o extrato de pimenta rosa, foi utilizado, tá? 143 gramas de pimenta rosa, tá? Triturada, para 250 ml da solução de água e glicerina vegetal, na proporção de 1:1. Então, foram usados 125 ml de água filtrada e 125 ml de glicerina líquida vegetal, misturado, colocado no frasco e deixado em repouso ou de vez em quando vinha, né, dar uma chacoalhadinha, misturar durante 15 dias. Após isso foi filtrado e então está pronto o extrato de pimenta rosa, tá? Agora, gente, vou passar para vocês a receita do nosso sabonete líquido e vamos começar, né? O sabonete líquido, nós vamos usar 370 gramas de base de sabonete. Essa base aqui, né, fui eu que fiz, mas você também pode comprar, né? Como eu falei na parte 1, né? Eu dei a dica lá, Essências de Niterói ou na internet, como é que é o nome? Sabão e glicerina, tá? 370 gramas de base ralada, nós vamos ralar. 25 ml de extrato hidrogli de barbatimão e 25 ml de extrato de hidrogli de pimenta rosa. 76 gotas de óleo essencial de hortelã, que nós vamos usar para também como antisséptico e refrescante, daquela sensação, né, de refrescância do sabonete íntimo. A aroeira também vai fazer isso, a pimenta rosa, tá? E 0,5%, que vão dar 13 gotas de óleo essencial de melaleuca, tá? Então vamos lá, gente. 370 gramas de base de sabonete é 37%, tá? 25 ml de barbatimão é 2,5%, tá? Então 2,5% de princípio ativo, de um dos princípios ativos. 25 ml de extrato de pimenta rosa, também 2,5%, tá? O hortelã, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele age aí como um coadjuvante terapêutico, tá? Também com propriedades medicinais, mas as principais é do barbatimão e da aroeira. E o óleo essencial de melaleuca, de tea tree, é o conservante, porque o óleo essencial de melaleuca, ele também é um antisséptico, tá? Então, como é uma formulação que vai conter água, que é um sabonete líquido, precisa de conservante. Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta foi 0,4%
E o óleo essencial de melaleuca, 0,5%. 0,5% é a concentração de óleo essencial de melaleuca que você coloca em qualquer sabonete líquido, tá? 37% de base é uma proporção que eu gosto de fazer um sabonete mais grossinho, mais viscoso e não tão fluido, tá? E ao todo aqui a gente vai ter 5% de princípio ativo, né? São os 2 extratos, tá bom? E aí a gente vai fazer esse somatório dessas massas todas, 370 mais 25 mais 25 mais 4,5, isso vai dar 425 gramas, tá? Esses 425 gramas, nós vamos diminuir de 1.000 gramas, porque a nossa fórmula é para 1 litro, nós vamos fazer 1 litro de sabonete líquido íntimo, tá? Quanto de água tem que adicionar? Aí a gente coloca na receita, QSP, 1.000 gramas de água, que é o mesmo que 1.000 ml de água, 1 litro. QSP, o que significa essa sigla? Quantidade suficiente para, ou seja, você não vai adicionar 1 litro de água, você vai adicionar o que falta. Se o somatório das suas matérias-primas, princípios ativos, seus ingredientes deu 425 gramas, você vai fazer a diferença. 1.000 menos 425 gramas vai dar 575 gramas de água, tá?